Oi, gente! Hoje eu tô aqui para contar tudo para vocês de como foi a minha experiência, todo o processo para tirar as telas da vida da Yasmin. Sempre me pergunto por que que eu tomei essa decisão. Tô até aqui, ó, no quartinho dela para falar, já que eu vou falar dela, tô aqui no quartinho dela. Por que que eu tomei essa decisão? Gente, desde que a Yasmin é pequena, desde que eu comecei a estudar de uma forma mais aprofundada, o desenvolvimento infantil, eu sempre leio artigos e livros de neurologistas, de psicólogos, de neuropediatras, falando de quanto as telas, o videogame, o tablet, a televisão atrapalhava no desenvolvimento da criança, desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento até social também. Eles falam muito sobre isso. E aí eu sempre controlei muito a Yasmin. Então ela tinha 1 hora para ela assistir vídeo. Teve fases de eu já deixar muito ela ver televisão e assistir vídeo, tablet, ela adorava aquele Lucas Neto, e eu deixava muito ela, sabe. E aí depois de um tempo eu falei: "Não, vou parar com isso, vamos controlar isso", porque, assim, não dava, sabe. Ela tem um temperamento difícil, mas ela começou a ficar muito desobediente, aí às vezes eu via que ela ficava falando igualzinho o Lucas Neto, igualzinho as meninas que ela assistia no YouTube, e desenho, eu falei: "Não, tá demais isso". E aí eu reduzi para 1 hora. Foi ano passado, retrasado, ano passado, eu reduzi esse tempo de televisão para 1 hora. Então ela só tinha 1 hora por dia para ver televisão, para assistir YouTube, para ver os vídeos dela e tal. E aí falei: "Não, tá bom, para mim", né, falei: "Até que tá bom". Só que o que que aconteceu? Eu comecei a estudar e ficar incomodada, porque ela começou a ter um comportamento, assim, sabe, mais difícil, aí não queria estudar, e aí eu já fiquei incomodada com aquilo. Tinha alguns vídeos que eu já não queria que ela assistisse, por exemplo, o Lucas Neto, por exemplo, ou tem umas 2 meninas que ela sempre assistia, que as 2 meninas até gravavam as coisas com a mãe, e aí eu não gostava, sabe, do jeito que as meninas tratavam a mãe, tratavam até o padrasto, enfim. E aí aquilo começou a me incomodar. E aí eu sigo a Sâmia, né, eu via ela com 6 filhos e nunca assistiram televisão. Falei: "Gente, mas como é? Por que isso?". E aí eu comecei a estudar, fui atrás, li esse livro aqui, ó, Educar na Curiosidade. Esse livro aqui, ele vai explicar tudo, 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 o porquê é prejudicial a criança assistir televisão. Mas enfim, eu não vim falar sobre isso, eu vim falar sobre a minha experiência. Então decidi tirar totalmente as telas, sabe. E aqui em casa eu não fui tirando aos pouquinhos não, já tirei de uma vez. E pelos relatos de outras mães que já fizeram isso, elas falam que foi muito difícil, que as crianças, davam birras, que as crianças eram tão viciadas na televisão, no tablet, que pareciam, sabe, drogados, narcóticos, que quando você tira a droga, que eles ficam loucos querendo a droga. Elas resumiam a experiência da primeira semana sem a televisão com os filhos dela desse jeito, que a criança de, tipo assim, enlouquecer, se jogar no chão, chorando, pedindo a televisão. Só que eu não aí eu me preparei para o pior, sabe, vamos lá. Só que quando eu tirei as telas da Yasmin, eu primeiro conversei com ela, que prejudicava ela, a concentração dela, nos estudos, prejudicava a saúde, eu expliquei bonitinho para ela. Depois que eu expliquei tudinho para ela, a gente começou. Então até no início até ela falava assim: "Ah, eu não tô assistindo televisão porque eu não quero ficar burra". Aí eu falava: "Não, minha filha, não é isso". Aí eu explicava para ela de novo até ela entender. E aí na primeira semana ela chorou querendo a televisão, mas não foi do jeito que eu estava esperando, eu já estava me preparando pra guerra, tipo: "Vamos lá". Só que não foi desse jeito, foi mais tranquilo com a Yasmin. Eu acredito que é porque ela, durante esse 1 ano, ela só assistia 1 hora de televisão. Eu acredito, dentro da minha experiência, que com outras crianças
né, com outras crianças que passam às vezes o dia inteiro vendo televisão e usando o tablet, vai ser mais difícil o processo mesmo, tá. Mas como ela só estava durante um ano utilizando 1 hora, tá difícil aqui, utilizando 1 hora só para ver televisão, eu acredito que foi mais fácil, assim, tirar as telas dela. E tudo, gente. "Ah, mas ela não usa celular para nada?" Não, ela usa, por exemplo, a minha família é toda do Rio de Janeiro, então quando ela quer falar com o Rio de Janeiro, ela fala, né, porque a questão das telas não é a criança ficar hipnotizada só recebendo informação, sem filtrar nada, sabe. Quando você tá no mundo real, interagindo com outra pessoa do outro lado da telinha, não tem problema, entendeu, para as crianças. Então ela faz videochamada, ela participou no início da quarentena, né, do Covid, ela participou das aulas online da escola. Depois que eu achei, assim, um absurdo a Yasmin, passar 3 horas na frente do celular, escutando a professora, vendo o videozinho, e ela não estava sendo alfabetizada de fato, então eu resolvi fazer o homeschooling, tirei, ela da escola, então ela tá não assiste aula online. Eu achei melhor, para minha filha, para minha experiência. Mas aí a primeira semana foi assim, foi mais ou menos, a segunda semana ela já esquecia, e aí passou o primeiro mês, ela nem lembrava de que existia televisão. E no quarto dela aqui, não sei se vocês já viram, tem uma televisão, porque tinha uma televisão no quarto dela, só que agora fica desligado. Ela nem lembra que tem televisão em casa. Claro que os meus hábitos também tiveram que mudar, porque eu não vou ficar assistindo televisão, né, com ela dentro de casa, sem ela poder assistir televisão, né, vamos, né, seguir a lógica, não dá pra falar: "Não, minha filha, fique aí sem assistir televisão, que eu tô aqui assistindo televisão". Então os meus hábitos também tiveram que mudar. Mas os benefícios que eu estou colhendo, a Yasmin agora, ela passa o dia brincando, coisa que antes ela não fazia. Gente, ela tinha um quarto cheio de brinquedo, e tudo quanto é brinquedo que ela pedia, eu comprava. Natal, Ano Novo, a gente procurava um jeito de dar para ela, e eu via que ela não brincava com as bonecas, ela não brincava com os joguinhos, ela não gostava de brincar, e aquilo me dava uma agonia, porque eu fui uma criança que sempre brinquei muito. E aí ela voltou a brincar, ela passa o dia inteiro brincando, ela não cansa de brincar. As desobediências, o temperamento dela não mudou, né, não é que o temperamento não mudou, mas eu senti que ela ficou mais calma, ela não é uma criança, aquela criança agitada e ansiosa o tempo inteiro, ela ficou muito mais calma. Nossa, ela agora senta com a gente no sofá, assim, ainda mais quando tá meu pai, minha mãe, todo mundo, e ela conversa, gente, coisa que antes a gente não fazia. No outro dia, meu irmão estava aqui em casa e sentou todo mundo na mesa, eu, meu pai, meu irmão e ela, nós 4, para jogar uma partida de dominó. Gente, se a televisão tivesse ligada, tava todo mundo na frente da televisão. E não, ela estava ali querendo brincar, então vamos brincar, e ela é boa no dominó, e a gente sentou a família inteira para poder jogar dominó. Então, esses são os benefícios, sabe? Ela tá mais concentrada nas atividades, ela se interessou mais pela leitura, ela tá brincando mais com os brinquedos, fa usando o imaginário. No outro dia eu mostrei até nos meus stories ela brincando com 2 tampinhas de garrafa. Eu estava cortando as coisas, arrumando as coisas na cozinha, e aí quando eu vi um barulhinho de tampinha batendo, quando eu olhei era ela batendo as tampinhas, sabe, para poder brincar, e eu falei: "Nossa, que diferença, ela tá brincando com 2 tampinhas de garrafa". Ou seja, a imaginação dela, a criatividade dela tá sendo constantemente trabalhada, ela não tá hipnotizada na frente de uma tela recebendo tudo, sabe. Esse para mim foi o mais importante. Espero que vocês tenham gostado desse meu relato, da minha experiência. Não foi tão difícil, só foi um pouquinho difícil no início, mas depois ela esqueceu as melhoras que teve. E espero de verdade conseguir convencer vocês a tirarem seus filhos de frente das telas e conversarem com eles no olho, eles brincarem, viverem mais o mundo real. Até o próximo vídeo.